Olá pessoal, seja muito bem-vindo à próxima aula. Então nessa aula vamos falar sobre listener. Tá? O termo em inglês quer dizer ouvinte. Tá? Esse é um processo que roda no servidor de banco de dados Oracle. Inclusive é um processo dependente do Oracle. Tá? É um serviço que roda de forma autônoma ao Oracle Database e que é fundamental porque somente através do listener que os clientes, e aí quando eu falo clientes, estou falando de usuários, por exemplo, que vão acessar o Oracle Database através de alguma ferramenta client. Por exemplo, o próprio SQL Developer é uma ferramenta client. Então, para que um usuário consiga acessar a instância Oracle, tá? Ele precisa acessar através desse listener, através desse serviço que precisa estar rodando, tá bom? A exceção, por exemplo, é o SQL Plus. Você consegue acessar o banco de dados Oracle, mesmo que o listener esteja não instalado, desabilitado, porque através do SQL Plus não é necessário ter o listener. Mas qualquer outra forma de acesso via uma aplicação, tá? O seu site, o SQL Developer, qualquer aplicativo que precisa acessar a instância Oracle, precisa ser através desse listener. Esse listener fica ouvindo as conexões vindo da rede, né, através de uma porta, tá certo? E direciona a conexão para a instância Oracle, tá bom? Então é fundamental. Então, só recapitulando, você lembra que existe a instância Oracle, né? E existe o database Oracle, certo? São dois elementos que fazem parte da arquitetura do Oracle Database. A instância Oracle fica na memória, né? São os processos que rodam na memória. Quando você liga o servidor, né? Toda a arquitetura do Oracle que está dentro dos arquivos que estão no disco é instanciada para a memória. Então, todos os elementos que dizem respeito à arquitetura do Oracle ficam preparados na memória para que as conexões aconteçam. E essas conexões que vão chegar através, né, de aplicativos e que vai ser feita através do listener, o listener aponta para a instância Oracle Database que já está na memória, que já foi carregada e está pronto para receber conexões. Tá bom? Então você tem a instância Oracle que fica na memória, que ali a gente tem alguns elementos que a gente vai conversar mais profundamente, que é o SGA, que é o PGA, onde que ali dentro vai ficar o buffer cache, né? O buffer do redulog, processos que vão ocorrendo de forma automática, checkpoint, vários processos, o SMON, que vai ocorrendo dentro, tá, dessa instância Oracle que está na memória. Ok? E quando dados precisam ser gravados no disco, né, nos data files, essa instância Oracle faz né, o flush para o database Oracle, que fica onde? Que fica no storage, que fica no disco. Ou mesmo se você faz um select, precisa buscar informações e essas informações ainda não estão no buffer cache, né, na instância Oracle, está na memória, o Oracle vai buscar essa informação no Oracle Database, que está no disco, e vai trazer essas informações para a instância Oracle. Tá bom? Então, quando você precisa, através de um aplicativo, um site, né, que esse site, esse aplicativo, o SQL Developer, acesse as informações que estão no Oracle, que poderiam estar na memória ou no disco, né, essa conexão é feita entre o listener. O listener é um serviço que fica rodando de forma independente do Oracle, né, e fica ouvindo a rede. Ó, tem conexão, tem conexão, tem conexão. Opa, tem uma conexão. Né? Essa conexão está chegando através do aplicativo tal que precisa acessar, né, as informações que estão dentro do banco de dados. Então, o que acontece? Quando você instala o Oracle, você sabe que você vai ter pelo menos um CDB, né,
naquele servidor. Tá? Você pode, inclusive, ter no mesmo servidor físico ou uma máquina virtual, você pode ter até mais de um CDB, tá? Como se fosse banco de dados completamente isolados. Aí você teria que ter recursos de máquina para aguentar essa carga toda. Mas você tem um CDB, certo? E você tem pelo menos um PDB, que é o seu Pluggable Database. E dentro do seu PDB, você vai ter seus users, namespace, seus objetos dentro de cada PDB. Nós podemos ter dentro do mesmo servidor, isso é muito normal, um CDB e vários PDBs. Vários PDBs. E cada PDB tem os seus users lá dentro. Tá? Tem os seus, que a gente chama de esquemas também. Né? E ali tem os seus objetos. Então, quando é feita uma conexão, tá, de um aplicativo, e você viu isso, por exemplo, no SQL Developer, quando você cria uma conexão no SQL Developer, você tem que dizer qual é o CDB, qual é o PDB, tá? O user e a senha, certo? Se esse user e essa senha existirem, né, dentro daquele PDB, e aquele user tiver privilégios para acessar as informações dentro do PDB, quando esse client tentar uma conexão, o listener que está ouvindo a rede vai falar, opa, tem conexão. Tá? O que o listener faz? O listener ele está sempre relacionado ao CDB. Então, você vai ter, por padrão, tá, um CDB, certo? E um listener apontando para esse CDB. Então, quando você cria uma conexão no aplicativo, esse listener está ouvindo e fala, opa, chegou a conexão, o acesso vai ser realizado, está permitido, quer dizer, existe um pedido para realizar esse acesso no CDB, porque o listener está, tá, ouvindo a rede, mas ele direciona para o CDB, existe por padrão um listener para um CDB, e se você, de acordo com a sua conexão com o seu pedido, você vai pedir para ter acesso a um PDB específico. Lembra no SQL Developer que a gente faz o pedido para um PDB, né? ORCL-PDB é um PDB que nós criamos. Então, quando você cria uma conexão, você fala, quero conectar o CDB ORCL, por exemplo, ao PDB específico através desse user e dessa senha. Se esse user e essa senha estiver ok, bater com o que foi cadastrado dentro do PDB, você consegue conexão, e aí depende dos seus privilégios, de ler, gravar a informação, você consegue conexão sem problema. Se você tem, a lista está ouvindo, tem um pedido, né? O listener está apontando para o CDB, tá? E para a instância Oracle, né? Quando eu falo aí instância Oracle, eu estou falando que está instanciado da memória, ele já está na memória, e ele está apontando para o CDB. Então, ok, tem um pedido, o listener está apontando para o CDB, de acordo com a conexão que você pediu, né? O listener vai passar essa informação, tá, para o CDB, certo? E para a instância Oracle, e dali a própria instância Oracle, né, que está na memória, é que vai cuidar dessa ligação com o Oracle Database que está no disco, que está nos data files, certo? Porque muitas vezes os dados não estão ainda na memória. Então, vai precisar ter acesso ao Oracle Database que está no disco. Então, por padrão, quando você instala o Oracle, você tem um CDB e pelo menos um PDB, certo? O CDB e o PDB, isso já está instanciado na memória, já está, né, o que a gente chama de instância Oracle, já está na memória. E essa instância Oracle que está na memória vai cuidar da relação das informações que precisam ser gravadas ou lidas no disco, nos data files, que estão aonde? Que a gente chama de Oracle Database, que são os arquivos, que são os data files, são os archive logs, são os redo logs online, né? É o control file, é o SP file, tudo que diz respeito a arquivo, a disco, tá? Está no Oracle Database, certo? Só que aí, o que acontece? O listener tem um papel fundamental, porque
Se você não tem um listener funcionando, você não consegue ter conexões vindo do mundo exterior, né, acessando a instância Oracle Database que está na memória, e muito menos a database Oracle que está no disco, as informações estão no disco. Porque a partir do momento que você conectou a instância Oracle, que está na memória através do listener, a própria instância Oracle que vai cuidar, né, dessa relação, dessa interface com o Oracle Database que está no disco. Certo? Então, na camada de arquitetura do Oracle, existem essas duas figuras. A instância Oracle, que está na memória física, memória RAM, e o database Oracle que está em disco, que são os data files, são os archive logs, que são os redo logs, tá? Control file, redo file, tudo isso. E esses dois mundos funcionam em harmonia, certo? A gente vai ver, eu pretendo ainda trazer, se Deus quiser, aulas sobre cluster, que a gente chama de RAC, né? RAC, onde você pode ter, por exemplo, uma estrutura do database Oracle, né? Os archives, os data files em disco, numa storage, e você não tem apenas só uma instância Oracle na memória, certo? Você pode ter, e aí é a grande vantagem de você trabalhar com cluster, você consegue ter, por exemplo, 3 servidores independentes, cada um desses servidores independentes tendo uma instância Oracle instalada em cada um deles, certo? E todas essas 3 instâncias Oracle, que poderiam estar em 3 servidores diferentes, usando os recursos daqueles servidores, estariam apontando para essa storage. Então, por exemplo, se você tiver 10 mil conexões de usuários simultâneas, né, o próprio serviço de load balance vai fazer o balanceamento dessas 10 mil conexões nesses 3 servidores, tá? Para não jogar uma carga muito grande no servidor apenas, certo? E vai permitir com que haja muito mais transações ocorrendo ao mesmo tempo, sem que você tenha um gargalo de ter isso apenas no servidor. Então aí você poderia ter essas 3 instâncias Oracle instaladas em 3 servidores diferentes, e o listener, tá, poderia estar ouvindo, tá, qual dessas instâncias que deveriam trabalhar, que estaria menos sobrecarregada, tá, usando o load balance, certo? Apontando para, né, você ter um listener para cada um dessas instâncias Oracle, ouvindo aquelas instâncias Oracle em harmonia com o load balance, balanceando a carga, né, das suas aplicações entre essas 3 instâncias Oracle. E se uma dessas instâncias Oracle cair, né, o seu serviço não para de funcionar, porque outras 2 instâncias ainda estariam funcionando, tá certo? Dentro desse ambiente de cluster. E você consegue adicionar mais instâncias. Isso acontece nas empresas grandes que trabalham com Oracle Enterprise, que precisam de alta disponibilidade e muita performance no ambiente. Tá? Porque existe limite também para você crescer máquina. Você não consegue também crescer máquina de forma ilimitada. Então, você cresce em quantidade de máquinas, instalando mais máquinas e colocando a instância Oracle nessas máquinas diferentes, tá bom? Mas isso daqui é assunto para o futuro. Né? No momento, a gente precisa instalar esse listener. Né? Ele é fundamental para que você consiga, por exemplo, acessar o seu Oracle Database, inclusive pelo SQL Developer, certo? Você consegue até trabalhar com o SQL Plus, porque não precisa de um listener para você conectar o seu Oracle Database, né, pelo SQL Plus, tá bom? Mas é fundamental e a gente vai passar por esse tema e você vai ver que não é complexo instalar esse listener. Então aqui eu deixo para você um resumo, tá, do que eu falei. É importante você dar uma lida nesse texto, tá certo? Posso ter esquecido de algo, mas tá aqui, tá? Um resumo, conceito do que seria lista de uma forma resumida, certo? Como uma boa prática é você configurar, tá? Por deixar o padrão, você ter um listener para cada CDB. Por quê? Você pode ter, inclusive, dentro do mesmo servidor, tá? Servidor físico ou virtual, mais de um CDB. Você consegue ter mais database Oracle instalado no mesmo servidor.
ou seja, mais de um CDB. E eu faço questão aqui de colocar em destaque que CDB várias vezes no texto, você vai ver isso, você vai reparar que eu fiz isso de propósito, porque quando eu falo aqui em Oracle Database, eu estou falando de CDB. Então, quando você instala o seu Oracle, você está instalando um CDB por padrão, daquele servidor, e PDBs, pelo menos um PDB, relacionado ao CDB. O seu listener está apontando para o CDB. Tá? Você consegue instalar dentro do mesmo servidor físico ou virtual mais de um CDB, vários. Tá? Só que aí vai dividir a carga, certo? Muitas empresas fazem isso, inclusive, para reduzir custos de licenciamento do Oracle, principalmente o Oracle Enterprise, porque o custo é vinculado ao Core, à CPU. Então, ao invés de instalar o Oracle em várias máquinas e pagar licenciamento que é cara, as empresas muitas vezes aumentam a capacidade de processamento da máquina, bota mais CPU, bota mais memória, tá? Ou às vezes só muita memória e disco muito rápido, diminui a capacidade de CPU para não pagar muita licença e bota mais CDBs, certo? Só que aí, a melhor prática nesse caso é você ter um listener para cada CDB, certo? Tem empresas que instalam, criam um listener e dentro do arquivo do listener, a gente vai ver que tem lá, quando você cria o listener, o Oracle cria um arquivinho. Então, dentro desse arquivinho, você pode editar e apontar para outros bancos, né? Outros CDBs. Só que acontece, se esse listener cair, se esse serviço cair, ninguém mais consegue acessar nenhum CDB. Tá? Então, a boa prática não é você criar um listener para vários CDBs dentro do mesmo ambiente, ou até mesmo dentro de outros servidores. A melhor prática é você criar um listener para cada CDB, exclusivo, certo? Porque se cair um listener, que é um serviço que roda independente, que está apontando para um CDB, ele não vai prejudicar acesso a todos os outros CDBs, somente aquele CDB. E aí você vai lá e dá um restart novamente naquele listener. Ou vai ler no arquivo de log, que eu vou mostrar onde que está esse arquivo de log no listener, como é que você recupera ele, como é que você dá start novamente. Tá? Você pode ter até mais de um listener, dois listeners, né, apontando para o mesmo CDB, mas eles teriam que ser exclusivos. Né? Aqueles dois listeners só poderiam ser daquele CDB e não também utilizado para outros CDBs, porque você pode fazer todas essas variações. Tá? Você pode ter um listener para um CDB, um listener para um ou mais CDBs. Bom, você pode ter dois lists para um CDB, três lists para um CDB, três lists para vários CDBs, tá? Mesmo listener atuando em vários CDBs, mas tem que tomar cuidado com as boas práticas, certo? Para evitar, por exemplo, de você ter um listener apontando para vários CDBs e aquele listener deu problema, aquele serviço deu problema. E aí parar o acesso a todos os outros CDBs, certo? Uma vez que o usuário está conectado, se ele conseguiu conexão, mesmo que o listener caia, aquele usuário continua conectado. Tá? Novos usuários que vão ser impedidos de realizar as conexões se o listener cair. Tá? Mas aqueles que já estavam conectados no database Oracle, na instância Oracle, ele vai se manter conectado. Tá bom? Eu estou um pouco ruim da garganta, tá? Estou um pouco gripado, mas não posso parar, tá? Para a gente não perder a sequência, tá bom? Então vocês me desculpem aí a voz, tá? Mas é só para não perder aqui o fio da meada e a sequência das aulas, tá bom? Próxima aula a gente volta já vendo o exemplo, se o listener está ligado e como é que a gente instala esse listener, tá bom? Então é isso, um abraço, até a próxima aula.